Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sexta-feira, dia 7 de julho, 13ª semana do Tempo Comum, e eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra do Senhor que está em Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quero misericórdia e não o sacrifício. Uma palavra, meus irmãos e minhas irmãs, que de fato não está no coração da maioria dos homens e mulheres nos dias de hoje é misericórdia. As pessoas até se sacrificam, mas misericórdia não há. Por quê? Porque o mundo em que nós vivemos é um mundo egoísta e individualista. E onde o egoísmo e o individualismo reinam, não há sentimentos como a misericórdia. Essa virtude não é praticada. E por quê? Porque todo aquele que não está no parâmetro que eu estabeleci para a minha vida e para o mundo ao meu redor, esse não merece a minha atenção, não merece as minhas desculpas, não merece a minha caridade, a minha generosidade. O mundo em que nós vivemos é um mundo avesso à misericórdia. Basta que a gente acompanhe as redes sociais. Quando você vai a uma rede social e alguém posta algo que não agrada a maioria, a pessoa é massacrada, ela é destruída. Não há misericórdia. As pessoas não têm esse sentimento umas pelas outras. As pessoas simplesmente estabeleceram cada um para si a sua verdade e ponto. Eu sou o centro do mundo, o universo gira ao meu redor e o resto é o resto. É o que acontecia com os fariseus. Eles eram os sabedores de tudo, eles eram os donos da palavra, eles eram os senhores da lei. Eles conheciam a tradição judaica, sabiam qual era a vontade de Deus, porém não praticavam. Pregavam, mas não viviam. Exortavam, mas corriam eles quilômetros das mesmas exortações. Viam os pecadores, mas eram incapazes de levar aos pecadores a palavra que transforma, que salva, que cura e que liberta do pecado. Eles não eram capazes de fazer isso. E quando alguém se aproximava dos pecadores, a primeira atitude deles era a crítica desprovida da misericórdia. Jesus viu Mateus, Levi, que estava na coletoria de impostos. O próprio Mateus descreve para nós hoje esse encontro que teve com Jesus. Mateus certamente, em alguma pregação de Jesus, estava presente. Jesus o viu. Jesus viu o seu coração, porque Jesus tem esse poder de nos olhar por dentro. Viu o coração de Mateus, sabia que ele desejava fazer as coisas como eram do agrado de Deus. E depois, quando passou pela coletoria de impostos, o chamou: "Segue-me, vem, Mateus, deixa isso. Eu tenho algo novo a te oferecer." E esse algo novo não é nos parâmetros do mundo, não é material, não é na ordem terrena, é na ordem espiritual. Mateus foi. E a primeira coisa que Mateus fez naquele dia, depois desse encontro pessoal com Jesus, depois de ouvir o chamado do Senhor, de perceber que o Senhor entrou dentro dele com os seus olhos e viu o seu coração e a dor que ele sentia por cobrar impostos dos seus irmãos, Mateus ofereceu um jantar em sua casa para Jesus. E Mateus convidou outros cobradores de impostos e convidou outros pecadores. Os fariseus não entraram na casa de Mateus, eles ficaram do lado de fora, ouvindo o que Jesus estava dizendo e questionando aos discípulos por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores. Essa gente que age sem misericórdia, que aponta o dedo para todo mundo, que está o tempo todo de plantão querendo censurar as pessoas, querendo destruir a moral e a boa reputação dos outros, essa gente não entra na nossa casa para saber das nossas necessidades. Essa gente não senta conosco num sofá para escutar as nossas lamúrias. Essa gente observa de fora e essa gente é impiedosa nos seus julgamentos. Jesus entende cada um de nós. Jesus compreende as nossas misérias e por isso se faz tudo para nós.
Nós, cristãos, somos chamados a estendermos no mundo a mesma atitude de Jesus, de darmos àqueles que estão afastados da graça, daqueles que estão no pecado, daqueles que padecem necessidades, darmos a eles os consolos de Jesus, mostrarmos a eles o caminho do Senhor, oferecermos a ele o perdão de Deus. Esses homens e mulheres que estão aos olhos do mundo e desses fariseus que existem hoje, afastados do caminho reto, nós temos que dar a eles a oportunidade de uma vida nova. E como tem fariseu na igreja? Infelizmente, tem muito doutor da lei fariseu na igreja, que é incapaz de levar aos necessitados da graça e do perdão a palavra e o perdão de Deus. Eles se cercam de armas espirituais, formam guetos e só eles vivem na graça de Deus. E aqui eu vou inclusive fazer uma crítica bem pesada. Muitos deles vivem mais pecaminosamente do que muitos pecadores públicos. Padre, o senhor está revelando o segredo de confissão? Que pecado eu revelei aqui? Eu estou falando da casuística. Eu estou falando que muitos dos que parecem santos, na realidade, são grandes e inveterados pecadores. E além de serem grandes e inveterados pecadores, não terem a humildade suficiente para reconhecer isso, apontam o dedo para os outros e fazem dos outros verdadeiros demônios. E muitas vezes aqueles para quem eles apontam os dedos são os que de fato estão arrependidos e querem encontrar-se com o Senhor. Mas eles, no alto dos seus pedestais, não descem à baixeza, à fraqueza, à sujeira, à miséria espiritual desses outros homens. Criam seus clubinhos e pronto. São santos, irrepreensíveis, são perfeitos. E não são. Não são. Eu tenho comigo uma certeza de fé. Se eu chegar ao céu, eu vou me espantar com a quantidade de pessoas que estarão lá, que eu imaginava nunca estariam na presença de Deus, mas que lá estarão porque se arrependeram dos seus pecados, mudaram de vida e às vezes até mesmo na sua fé simples e humilde, conquistaram o coração do Senhor. E eu vou me perguntar, mas onde é que estão fulano, ciclano, beltrano, que conheciam tanto? Onde é que estão? Estão lá, com Satanás, porque o Deus deles era o seu orgulho, a sua soberba. O Deus deles era o seu conhecimento humano. Mas eles não praticaram a misericórdia, não praticaram o amor, não eram verdadeiros na sua confissão, faziam as coisas por tradição e não por devoção e convicção. Que Deus te abençoe. Reze comigo o terço hoje à tarde, suplicando a Deus a consciência absoluta dos seus pecados e a contrição perfeita e a mudança de vida, porque Jesus veio para os pecadores e não para os sãos. E amanhã nós nos encontramos. Até lá.